paz do Senhor, povo querido e abençoado. Estamos aqui com muita alegria para mais um episódio sobre prevenção. Nós estamos no Setembro Amarelo, então nós estamos aqui tratando desse assunto tão importante para todos nós, para a nossa família, para o nosso contexto de vivência. Você é muito bem-vindo e somos felizes e gratos pela tua vida. Aproveite e já compartilhe este conteúdo para o máximo de pessoas que você puder. Deixe o seu comentário, que é importante para nós também, para saber aquilo que você está assistindo, está gostando ou não, contando ali também a sua experiência, que para nós é muito válida. E eu estou aqui com a minha amiga Sayonara, ela vai se apresentar, mas antes deixa eu me apresentar, a Sayonara. Eu sou a pastora Gisele, esposa do pastor Anderson, querido pastor Anderson. Eu acredito que a maioria do povo conhece, né, pastor Anderson. Meu querido e amado, simpático, está ali aqui também nesta obra maravilhosa, mas nós pastoreamos com muita alegria a igreja da De Lagoinha e estamos debaixo da autoridade do nosso pastor Josué e pastora Odete. Então tudo aqui está sendo feito debaixo da graça e da misericórdia do Senhor. Então, Sayonara. Amém. Bom, eu sou Sayonara Santos, tudo bem, pessoal? Mais uma vez com mais um episódio da nossa série Setembro Amarelo, né? Com o jargão ali, se precisar de ajuda, peça, né? Nós estamos com duas convidadas hoje aqui, especiais, maravilhosas, a Vanessa e a Caroline, né? E nós vamos hoje conhecer um pouquinho da história de cada uma delas. Por favor, se presente, Carol. Muito obrigada, primeiramente, pelo convite. É uma honra estar aqui, servir a vocês e servir a tantas pessoas. Eu me chamo Caroline, mais conhecida como Carol, porque a gente vai falar um pouquinho mais sobre a área profissional e vivências, né? Então, eu faço parte de gestão de escola há 11 anos. Com isso, escola de educação infantil, atendemos crianças a partir de berçário até 6 anos. E esse envolvimento agloba famílias, equipe, com isso nós vamos estar aqui num diálogo bem gostoso, né? Acredito que cada pessoa se identifique com alguma parte desse diálogo e acrescente para a vida de vocês, né? São vivências na prática que cada um espera se identificar e colher aquilo que melhor se agrade. Amém. Paz do Senhor, eu sou a Vanessa, sou psicóloga clínica, hoje formada há 5 anos, mais ou menos, ali, bem na pandemia, peguei a formação, consegui finalizar, mas também sou hoje líder de banda, líder, né, auxiliando a liderança ali dos jovens, e acredito que esse papo vai ser bem rico, bem agregador. Acho que é um assunto que precisa chegar nas pessoas, precisa chegar nos crentes, né? Então, é um prazer estar aqui. Amém, o prazer é todo nosso e a gente está conhecendo vocês hoje, né? E para nós é uma alegria maravilhosa tê-las aqui. Um pouquinho que nós conversamos já deu para entender o propósito que vocês têm, né? Também servem ao Senhor com alegria e tentam, né, levar junto com a profissão de vocês a palavra de Deus, né? Que é a nossa base, que é tudo aquilo que nós entendemos como base de vida, né? E lembrando também que a palavra do Senhor, no Salmo 139, nos deixa claro, né, que o Senhor ele nos criou com um propósito. Então, se você de repente está ouvindo esse conteúdo e está aí triste, né, eu não sei por que eu nasci, vai lá no Salmo 139, dá uma lida naquele texto, que quão maravilhoso. A palavra diz que de forma maravilhosa nós somos formados. Então, eu fui formada de forma maravilhosa, vocês, e vocês também que estão nos ouvindo, foram formados por Deus de forma muito maravilhosa. O Senhor tem um propósito na vida de cada um de nós, né? E vamos começar, então, falando sobre essa prevenção. O que é a prevenção do Setembro Amarelo, meninas? Quem de vocês aí pode dar essa introdução para nós? Então, quando a gente fala de prevenir, a gente está falando exatamente desse lugar antes de que algo aconteça, né? Então, tem o tratamento, que eu acho que é bem importante a gente também mencionar, mas tem esse lugar de como que antes de algo acontecer, algo se instaurar, né? Desde aí já uma situação de tentativa mesmo de suicídio, né? Até uma questão de transtornos, de questões de sofrimento emocional. Então, quando a gente está falando de prevenir, a gente está falando desse lugar de o que a gente pode fazer antes, né? Para garantir saúde mental, bem-estar emocional. Então, a prevenção, o suicídio, né? Eu acompanhei ali os podcasts anteriores, as etapas anteriores que foi, e as meninas falaram muito bem da história, de onde vem, né? Então, é esse lugar realmente da gente falar sobre
é o desejo pela morte, né? A tentativa contra a sua própria vida. E também esse lugar da prevenção de como a gente faz os passos antes para que não precise chegar, né, num lugar tão agressivo contra si mesmo. Quando criança, né, nós conseguimos identificar fatores nesse desenvolvimento que, como profissionais, nós observamos essa criança como um ser em desenvolvimento, mas que está em formação para ser um adulto. Então, tem questões do próprio desenvolvimento ali das etapas que nós trabalhamos o socioemocional dessa criança para que ela consiga se expressar mais. Por exemplo, uma criança que ela é mais quietinha. Às vezes ela não dá trabalho. Não é aquela criança que ela tem aquela energia, que ela é explosiva. Ela não dá trabalho. Mas ela jamais pode ser esquecida. Por quê? Ela precisa ser estimulada a se comunicar, a falar as suas emoções. Assim, nós já estamos pensando sobre um adulto que ele não vai ser reprimido, que ele vai conseguir colocar as suas emoções para fora. Porque quando a gente fala da prevenção, a gente fala muito sobre comunicação. Muitas vezes, foi um caso que aconteceu do nada. Não é do nada. Teve vários sinais que por falta dessa observação, falta dessa proximidade de pessoas, que aconteceu. Então, assim, já na infância a gente consegue. Claro, evolui, né? Tem, às vezes, as falas já. Né? Existe criança que fala? Existe. Mas muitas vezes a criança ela comunica em tudo. Né? Ela tá comunicando, às vezes, um contexto que tá acontecendo na casa dela. Não quer dizer que é com ela, mas ela pode estar ouvindo muito alguém falar sobre isso. Então, como escola que estamos ali, por exemplo, em período integral, 10, 12 horas com a criança, 8 horas, ela está comunicando muita coisa nesse período. Então, nós como profissionais estamos perto, a gente chama da escuta, né? É estar escutando uma brincadeira, esse escutar também é com os olhos, identificando quais são os gestos que essa criança está fazendo durante o período escolar, que está comunicando uma necessidade. Às vezes ela está comunicando a necessidade da família ou dela. Aquela criança que ela não fala, ela é totalmente fechada, ela não socializa tanto. Nós precisamos trabalhar, estimular esse socioemocional para que ela consiga se expressar, colocar suas emoções para fora, mesmo quando crianças, colega machucou, ela não reagiu. Não, você precisa falar que você não gostou, você precisa comunicar para nós. Então, já quando criança a gente consegue trabalhar essa prevenção, porque tudo a gente trabalha esse viés ela está se tornando um adulto, e que adulto eu estou contribuindo para que ele se torne. Então, quando criança, dessa forma que a gente trabalha com a prevenção. Sim, e a criança entender que o sofrimento não é normal, né? Porque, não, engole o choro. Não precisa chorar. Né? Ela precisa entender que o sofrimento que ela está sentindo no momento... Ela pode chorar. Ela pode expor, que vai ter alguém ouvindo ela. E não precisa reprimir tudo aquilo, né? Porque é o que daí nós acabamos vendo, né? Sim. Que daí é a consequência de um adolescente com problemas. Porque Exatamente. aquele problema não nasceu da noite pro dia. Já veio desde criança, algo acontecendo... E foi estourar, né, na adolescência ou na juventude. Até muitas vezes lá quando tá adulto já, né? Já tem a sua família. E aí a gente vai ver, meu Deus, o problema estava lá atrás. Exatamente. Poderia ter sido consertado lá atrás. Por isso, assim, a educação infantil, ela é essa base. Né? Essa base de observação para esse desenvolvimento. Nós sabemos as etapas que cada faixa etária consegue alcançar. Quais desafios eles conseguem avançar. E... a criança, não está acompanhando. Mas não está acompanhando por quê? O que tem nesse desenvolvimento que está desajustado, que a gente possa trabalhar a favor disso? Então, a educação infantil é uma base que, às vezes, é priorizada lá no fundamental. Porém, se perdeu muito tempo de janelas de conhecimentos abertas para que essa criança tenha desenvolvido. Isso é socioemocional, isso é cognitivo, é físico, todas as áreas, é geral. E falando da prevenção, na minha área, que envolve tantas pessoas, a criança nos dá sinal tanto dela quanto da família. Nós temos essa proximidade para conseguir conversar com os dois nichos, digamos assim, né? Sobre a criança e sobre a família com a família. Mas também a gente tem uma equipe muito grande de profissionais na escola. E esse dia a dia nos torna próximo deles a ponto de conhecer como que você tá. Às vezes a expressão mudou, tá mais calada, tá mais fechada. A Vanessa já fez um trabalho lá na escola voltado a autocuidado. Porque eu percebi uma falta de cuidado pessoal que estava refletindo mais o interno do que o externo. Mas como gestora e como líder, eu precisei conversar. Tá tudo bem com você?
como você está? Eu tenho notado que você tem se deixado um pouquinho de lado. Você é tão bonita, né? Vamos se cuidar mais. O que está acontecendo? A pessoa conseguir colocar a sua emoção que está ali para fora. Só que, como líder, e não é a minha área, psicologia, eu me sentia limitada, às vezes, no meio desse diálogo. Então, foi onde nós criamos uma parceria, e eu acho bacana, né, até citar agora como que é essa parceria, até para incentivar outros empreendedores a trabalhar dessa forma também. Porque os benefícios a gente vê de várias formas, mas são mínimos voltados para a questão emocional, psicológica. E vendo essa necessidade desse diálogo do dia a dia, essa observação, sentir uma frustração e era vida pessoal, a gente sempre ia conversar, claro, do portão para fora os problemas, mas não dá, todo mundo é humano. Né? E quando a gente trabalha com pessoas e para pessoas, no caso nossas pessoas são as crianças, né, para elas primeiro a gente precisa estar bem. Então a gente sempre nutriu essa ideia que você precisa estar bem, professora, para cuidar bem de uma criança, para ser o suporte emocional dessa criança, o seu emocional precisa estar bem. Mas às vezes os problemas de fora interferem. Então nós começamos uma parceria onde eu falei, Vanessa, agora que a gente precisa entrelaçar isso, e ela faz um trabalho semanal na nossa escola com as professoras. Então um incentivo aí. Pode falar sobre, que eu acho Essa escola é muito boa. Legal, bacana esse teu papel, né, de procurar ajudar, porque às vezes a criança ela vem de casa com esse problema de limitação, de expor os problemas, de expor os sentimentos, né, até mesmo do que passa, não às vezes só com ela, mas o que ela presencia dentro de casa, né. As escolas realmente deveriam muito investir, parabéns para vocês, né, por esse papel que vocês estão exercendo na vida de cada criança, que às vezes aos nossos olhos não é tão importante, tão significante, mas para ela significa muito, né? Às vezes, como a pastora falou sobre o engole o choro, fica quieto, não fala nada, né? E as crianças às vezes passam por essas situações sendo limitadas, e quando ela tem um apoio, ela futuramente não vai se tornar uma adolescente frustrada porque ela conseguiu um apoio de alguém que ouviu ela, né? Que conseguiu ajudar ela a expressar e externar tudo isso, né? E dizer que ela pode realmente sim. E também, no caso, assim, a criança ela começa a ter esse auxílio na escola. E às vezes o pai pode começar a repreender, né? Porque como que tu tá, né? Ela vai querer externizar na própria casa dela, né? Não, mas a prof falou. Então, às vezes tem que ter também esse preparatório para o profissional para lidar com essa situação também, né? Não sei se alguns pais já vieram uma vez de questão de questionar vocês, se estavam falando alguma coisa para as crianças, não. Em relação à questão com os pais, é diretamente com a escola, né? Esse contato. A Vanessa, ela trata as profissionais, né? As professoras. Sendo que a gente sempre faz trocas valiosas sobre as crianças também, porque contribui. Mas nós precisamos agregar essa responsabilidade à família. Então, quando a gente identifica que uma criança tenha alguma questão no seu emocional, né, desregulado, porque assim, normal a criança fazer birra, é aceitável, tá em desenvolvimento isso. Nós, como adultos, fazemos com uma linguagem diferente. Todo mundo faz a sua birra. Só que existe um equilíbrio. Existe um equilíbrio das explosões das emoções. E existe... esse equilíbrio, ele mostra... ele é temporal, ele tem um tempo. A criança... Ok, ela tem uma explosão por causa de uma situação pontual, mas ela consegue desenvolver em outras. Mas uma criança que tem esse desajuste, esse desequilíbrio, o que a gente faz? A gente faz uma reunião com a família, a gente apresenta o enredo de tudo. Todas as observações que foram feitas. Pontuando, né? Ali, uma família mais aberta, pode ser que na hora dessa reunião... ela consiga falar, Carol, desculpa, mas o problema é comigo. Às vezes acontece dela falar, eu estou num momento muito agitado, troquei de serviço, estou muito no celular, não estou dando atenção. E ali a família já abriu um nicho perfeito. A gente acolhe essa família, porque ela também está precisando de acolhimento. Não é uma mesa de julgamento, é uma mesa de apontamento. Ó. Identificamos, a responsabilidade é sua. Não é isso, a gente está ali para acolher a família também. Fazendo esse passo, digamos que a família ainda não se sentiu à vontade de entregar o que ela identifica que está precisando organizar na sua rotina. A família não entregou. Ok, então a gente lança, mas uma hora aquilo vai estar incomodando, aquilo vai se interiorizar neles que preciso organizar isso que está ao meu alcance.
A família está sendo super sincera, para eles era o desconhecido, e a escola está levantando agora essa questão. Então, a nossa indicação é um terceiro profissional, é um segundo profissional, né? O primeiro profissional somos nós, um segundo profissional para alinhar o desenvolvimento dessa criança, que a gente indica um acompanhamento psicoterapêutico. Ela vai levar e a própria clínica de terapia vai identificar qual que é a necessidade dessa criança. Se ela precisa de um psicólogo, se é um neuro. Então, esse viés quem toma é a própria clínica quando a escola faz a indicação. A família colhe, vai vendo resultados. Tem pequenos ajustes que apenas na rotina da criança a família consegue identificar. Mas se ela tem esse interesse, que normalmente tem, ninguém quer ver o seu filho em sofrimento. E quando entende que a escola chamou para conversar, identificou algo, e ela confia na escola, a criança está lá 8 horas do dia, eu preciso confiar na palavra da escola. Então, ela procura realmente profissional se não tiver ao alcance dela. Então, essa troca a escola não consegue trabalhar sozinha. Sim. A gente diz que o pedagógico é até aqui. O que a gente identifica mais o pedagógico, daí a gente recorre à família. A gente se torna uma rede, né? Exatamente. E a parceria com a Vânia é justamente com as profs, né? O que eu, como gestora, me sinto limitada até aqui, porque não é a minha parte de formação trazer tantas instruções, digamos assim, pro emocional delas, né? Mas eu consegui, com essa proximidade de pessoas, entender que ali tinha uma necessidade. Que é onde eu passo para ela em relação a essa conversa, esse diálogo. E já aconteceu de eu atender mães também lá. Da escola, né? Pra gente perceber essa necessidade realmente da mãe de se sentir ali, tô precisando de um espaço pra mim, porque isso vem com a maternidade, né? A sobrecarga, as questões de não se sentir mais ali, a sua identidade. Muda toda a rotina, muda tudo, todo o contexto de vida. E precisa desse cuidado, às vezes, que não tem, né? Esse cuidado com o emocional, com aquele hormonal que tá ali tão aflorado. Então já aconteceu de casos de eu atender mães. Hoje a gente faz esse trabalho com os profissionais, né? Porque tem uma frase pra mim que eu guardo assim, e é pro meu profissional, mas eu levo pra outros lugares também, né? A gente só vai com o cliente até onde a gente foi. Então, se eu não trabalhei um luto meu, eu não vou conseguir ajudar um cliente a trabalhar um luto dele. Se eu não trabalhei um conflito familiar meu, eu não vou conseguir. E a mesma coisa eu acredito nos profissionais. Como é que eles vão acolher uma criança em processo de luto se ele também tá passando um processo de luto? Sim. Então, esse cuidado com o emocional é saber que a influência para a criança, eu tô influenciando indiretamente também, né? Eu não tô trabalhando diretamente com a criança, mas eu trabalhando com o profissional, eu sei que ele vai trabalhar com a criança, eu conseguir acolher, pelo menos, né? Escutar, ter esse espaço, porque às vezes a gente tá nesse processo, a gente não quer nem escutar, né? Porque vai tocar na minha dor, e aí tu tá na tua dor, eu não consigo te auxiliar, porque tá tocando na minha. Então, esse trabalho riquíssimo, né, que a gente tem feito ali, tem dado muitos frutos. A gente vê pessoas que querem estar ali toda semana, a gente não consegue, né? São muitas pessoas, mas a gente tenta ali uma certa recorrência para que elas sintam esse desenvolvimento, né? Não só para o sofrimento, mas também para desenvolver habilidades. Então, estava pensando também nessa questão, né? A gente está falando do Setembro Amarelo, mas qual que é a emergência desse assunto? Por que é tão emergente? Por que é tão urgente falar disso, né? E aí a gente tem estatísticas que uma pessoa a cada 40 segundos no mundo. Exato. É muito grave. É muito. No Brasil é uma a cada 45 minutos. Então, antes desse podcast acabar, uma pessoa vai ter tentado tirar a vida ou conseguido tirar a vida, né? Então, a emergência disso se dá por isso. E, inclusive, no meio cristão, a gente tem estudos hoje de a grande quantidade de pastores que sofrem e tentam e até conseguem realmente o suicídio por conta da pressão, né? Por conta de não saber, às vezes, gerenciar o emocional ali. Imagina a responsabilidade que está em cima de um pastor, né? Então, trabalhando ali e vendo, acompanhando vários jovens, até na liderança dos jovens ali, a gente vê o quanto o sofrimento mental, ele tá ali inerente, né? E a gente precisa olhar para isso e desenvolver recursos. Então, esse trabalho tem sido, assim, crucial e emergente para ontem, né? Que a gente precisa. Sim, porque nós até comentamos, né? Porque é um mito, como vai falar? Né? Como eu vou falar disso? Não, isso não pode ser falado, não pode ser expressado dessa forma. E não, na verdade, nós temos que falar, nós temos que mostrar uma solução, é a prevenção, e temos, né, de dar todo o apoio para que não aconteça nada.
Que se a pessoa comunicar, fica muito fácil. Fica Fica muito muito mais mais fácil receber ajuda, né? Uhum. Eu acho que um dos sinais dessa questão de prevenção é o silêncio, né, das pessoas, isolamento, a questão social. E hoje o home office ficou tão natural que acaba diminuindo essa proximidade. Onde eu tenho esse vínculo? Se eu não vou na igreja, eu tenho trabalho. Uhum. Eu não estudo mais. Mas agora o meu trabalho também é home office. Então, o ciclo vai fechando. Então, vai, às vezes, da própria pessoa resgatar aquele fundinho de ajuda. E essa comunicação aqui que tá falando, não, mas tem gente para te ajudar. Só precisa comunicar. Porque, às vezes, eu não tenho olho a olho todos os dias, né? Eu já tô limitado. Então, aquelas pessoas de segurança que eu teria para me comunicar, tá bem restrita. Então, sou eu e eu tô sozinha. Né? Então, Por não isso- tá. Por isso a importância, né, dessa comunicação, reviver essa importância dessa campanha, né, do Setembro Amarelo, né, porque muitas pessoas às vezes não dão a importância necessária que tem, porque muita gente não quer falar, acha que é algo, né, muito restrito, não, mas como hoje Ou eu não posso interferir. crianças e pais não têm como agir, não sabem, não são orientados, né? Como vocês tratam de crianças que têm, às vezes, problemas em casa, e essa mãe, às vezes, não tem como pedir ajuda, não sabe identificar um comportamento da criança, que geralmente é repentino, né? Muitas vezes, quando não é algo que vem surgindo há anos, tem crianças que mudam repentinamente, né? Porém, isso vai se agravando, e onde a gente diz que realmente sim, que a pessoa que pensa no suicídio, ela dá sinais, só que a gente às vezes não está atento a isso. Então, essa campanha, para mim, eu vejo muita importância de trazer, aflorar isso, para que as pessoas percebam, né, esses sinais que elas podem notar, que às vezes para um passa batido assim, mas que a gente tem que ficar atento nesse E isso é comportamento. fato que na maioria das vezes a pessoa fala, eu não sabia, não imaginava que isso poderia acontecer com tal pessoa. Porque realmente nós não soubemos lidar com a situação e ver os sinais. E o país como sendo o 8º país com maior número de suicídios, né? E entre eles muitos adolescentes, né? De 15 a 29 anos, que é a maior índice disso. Então, leva a gente a pensar e refletir como é que está crescendo o nosso adolescente. Porque é natural, às vezes, na adolescência, por conta do hormônio, né? Faz eles terem algumas mudanças, né? Não saber. Se tornar um pouco diferente. Mas a gente tem que estar sempre acompanhando ali de perto, como pais, né? Como profissionais também. Então, para nós, eu acho que esse trabalho que a gente está fazendo aqui, tanto para profissionais, pastores, pais, é de suma importância, né, pastora? Sim. E nós como igreja também. É muito importante, precisa ser falado. Sim. Né? E graças a Deus a gente tem essas campanhas que vai nos despertando também. Né? Vai trazendo algo novo, desafiador, mas também vai nos despertando para uma nova realidade. Que não tem como a gente se fechar, e é muitas vezes isso que acontece, porque nós entramos no nosso conforto, a gente se fecha naquilo. Só o meu esposo tem o costume de falar, você entra dentro do seu mundinho e fica ali no seu mundinho colorido e não vê o que está acontecendo ao redor. Isso é muito importante, despertar todos como igreja. Igreja, vamos despertar, né, para olhar do lado, para ver a situação, como está a tua família, como está o irmão que está sentado do teu lado muitas vezes. Né, aquele que está até te prestando ajuda e às vezes está te prestando ajuda e também pedindo socorro. Exatamente. Né, tem que ter todo esse olhar. Até porque a concepção de criação, antigamente era uma. Não se falava da criança ter voz. O que é a criança ter voz? Ela fazer o que ela quer e falar qualquer coisa? Não é isso. Não é a criança ter voz, não é isso. É perguntar, não, eu não quero. Tá, mas por que você não quer? Se me dá uma outra opção, o que você quer? Ali a gente entende que a criança é um ser em formação e que se a gente, quando nessa formação estamos instruindo ele a ter voz, a perguntar, a dialogar, ela vai conseguir comunicar muito mais em todas as áreas da sua vida. Hoje nós temos, às vezes, senhoras, né? Eu faço parte do círculo de oração, nós entendemos que tem senhoras que são mais quietas, mais reprimidas, mas uma oportunidade que ela tem de falar suas emoções, são colocadas coisas que você vê que, gente, dá para tratar como uma criança, porque a criança dela não foi tratada. Tá guardada Não muito teve tempo dentro dela. Ela traz emoções que você consegue tranquilamente, eu, por exemplo, na área, né, que eu trabalho, eu consigo sentar com ela e conversar. Vamos colocar as emoções para fora? Vamos falar sobre elas? E tá ali tudo guardado. E é um perigo. É um perigo isso. Sim. Inclusive, é um índice alto de idosos que Exatamente. suicídio, né? Porque chega nesse lugar de
meus filhos não querem saber mais de mim, eu tô isolada, não Uhum. tenho mais utilidade, né? Não trabalho mais. O que eu tô fazendo aqui, então? Não tem mais razão para estar viva, tem por que mais que eu razão. vou, né, continuar Ninguém vai aqui? Se eu sentir já estou falta, atrapalhando, né? se eu já tô Exatamente. Se a atrapalhando. pessoa, ela se acha incômoda em muitas Então, situações, né? o envelhecer ele também é um processo que precisa ser olhado, né? Verdade. O índice é maior, claro, de 19 a 25 anos. Porém, Mas a gente, em curto tempo, a gente já falou de criança Uhum. até os idosos. Tá? Então, Uhum. precisa atingir, sim, os 4 campos. É, e a Vanessa, ela trata adolescentes, adultos, né? E, Vanessa, assim, o papel, né, da prevenção nessa situação, né, de adolescentes e adultos, assim, como é o teu papel? Qual a importância do teu papel nesse tratamento de prevenção? Então, pensando exatamente até a questão da minha abordagem, né? Hoje eu trabalho pela perspectiva sistêmica, que ela olha esse sistema, né? O objetivo é realmente olhar o sistema onde está incluído, família, comunidade, né? Se está na igreja, todo esse processo para entender como isso contribui ou não para o sofrimento. E quando a gente está falando ali do Setembro Amarelo, a gente está falando do suicídio em si, a gente não diz que é um único fator, né? Ele é Sim. multifatorial. Pode ter questões biológicas, pode ter aí genética, né, hereditário, se tem muitos casos na família, isso pode ser um indício também de uma tentativa. Tem questões aí também bioquímicas, né, hormônios, questões de neurotransmissores, mas tem também muito o situacional ali, né, o que está acontecendo. Teve histórico de violência, teve histórico de negligências também na infância e adolescência. Tem as questões dos transtornos, tem a questão situacional do momento, sei lá, perdeu o emprego, ou tá num burnout extremo no emprego, ou um término de relacionamento que não queria, né, não vai aceitar. Então essas coisas vão contribuindo para que chegue nesse momento, né, multifatorial. Então quando eu olho na clínica ali pro adolescente, pro adulto, eu tô olhando todos esses fatores. Não tô olhando só para o que acontece ali, né, naquele momento. E isso é o objetivo para trazer a família para perto, para trazer a rede de apoio para perto. Porque geralmente o que acontece em situações de suicídio é porque a pessoa ela se isola, mas também às vezes ela não tem rede de apoio. Um dos fatores, até ali na escola, que para mim é uma emergência, que eu digo, não, Cunha, tem que ser toda semana, tem que ser quinzenal. É porque eu percebo que a pessoa às vezes não tem rede de apoio. Então, se a pessoa não tem rede de apoio, a gente precisa olhar para isso, né? A gente precisa ser a rede de apoio às vezes. Né? Então, esse cuidado de prevenção, ele entra aí. Claro, eu vou sempre olhar os sinais. A pessoa começou com uma desmotivação. Não tá muito interessada na vida, não quer fazer coisas que ela gostava, né? Desleixo Isso com vai ela, né? mostrando o desleixo físico, né? Porque A baixa autoestima dela a pessoa total. não quer mais lavar o cabelo, a pessoa já não se importa de se maquiar ou fazer alguma coisa, né? Falando de mulheres. Mas o homem já também não tem mais aquele interesse de se mostrar, de estar ali bem até pra si mesmo, né? Arrumadinho, roupa lavada, não se importa. Então, isso vai mostrando, né? E aí tem as falas pontuais. Eu não sou importante. Não vou fazer falta. E se, né? Então, o que a gente vai avaliar? A gente tem que pensar no comportamento suicida. Ele nunca começa já no suicídio. Não acordou, processo. hoje não quero viver. Não. É um É um processo. processo. Nossa, do nada. Começa É. com os pensamentos. Não existe. Começa com os pensamentos ali, né? E se houve um caso? Tô me sentindo mal, talvez essa seja a solução. Então começa os pensamentos, daí vem a vontade. Aí vem talvez um plano, talvez eu faça isso, talvez eu faça aquilo. O que eu tenho à disposição que seria mais letal, que seria mais rápido, ou que não seria doloroso, porque a pessoa já tá sofrendo, ela não quer sofrer também na morte. E aí depois vem a tentativa. Então, se a gente consegue identificar antes, lá no comecinho, os pensamentos, a gente já previne que chega na tentativa, assim, já previne um caminho que ia se tornar algo muito pior, né? Então, é esse trabalho de estar atento. E eu realmente não tenho nenhum problema em perguntar, assim, pergunto para as pessoas até, às vezes, no primeiro atendimento. Já teve pensamento de morte? Já teve pensamento de se machucar? Que já é uma porta que se abre que você já pode tratar com mais precisão. E aí eu já vou perguntar também a intensidade. De 0 a 10. Eu tô pensando hoje, tá em 10. Tu não vai sair daqui enquanto alguém não vier. Não vai sair sozinha. Exato. Eu sempre peço também o contato de alguém de
confiança, né? Que eu possa... Porque tem a questão do sigilo, mas isso foge do sigilo, né? É uma situação de vida ou morte. Eu ia te perguntar assim, em caso assim, de pessoas não pedir para não, né, como tu pede Sim. contato, mas tem gente que às vezes não quer falar para o familiar que está pensando aquilo que, né, às vezes na questão de burnout, tu falou sobre a pessoa, né, perde algo assim, ou ela está excessivamente estressada por conta do trabalho, por conta de tudo, né, e ela não quer desabafar, não tem com quem desabafar. Então ela procura esse profissional às vezes porque ela não quer compartilhar justamente com a família, Sim. né? Então deve ter casos com esse. Tem adolescentes principalmente, né? Não quer que os pais saibam. E eu sempre deixo muito claro, assim, tu é menor de idade, né? Então, tudo que envolve algo que vai ser pela tua vida, uma questão de vida ou morte, não tem essa, assim. A gente acorda, o que pode ir? Tu quer que eu fale o quê? Ok, eu preciso comunicar que tem pensamento de morte. Eu preciso comunicar que tu já tem um plano, né? Se já tem, eu preciso comunicar que tu já pensou em pegar a faca lá na cozinha. Isso precisa ir, isso é indispensável. Agora, os motivos, ok, é por causa de um namorado, é por causa de uma situação com amigas, isso talvez a gente não precisa abrir tanto, porque daí quebra o sigilo, né? Mas a gente precisa comunicar. Então, a gente acorda sempre. Se eu vejo que tem um pensamento, não passa daquele dia, né? Eu não deixo assim... amanhã eu falo, na próxima sessão eu falo, não, vamos chamar agora. Por segurança do paciente. Eu não posso ser a única responsável em saber aquela informação, né? Então, a gente já comunica. Se é um adulto, mesma coisa. Vamos comunicar alguém. Se tá um grau muito intenso, eu vou sair daqui e vou me jogar na frente do carro. Bom, então, eu preciso que alguém venha te buscar. Você vai sair daqui quando você estiver acompanhado com alguém. Claro que no mundo online, acaba que eu preciso ter outras ferramentas. Então, é tentar ligar ali na hora pra pessoa. Quando a pessoa chegar ali, que eu ver na câmera que a pessoa chegou do seu lado. Ok, então estamos seguros. Agora a gente pode finalizar a sessão. E você conversa o que sentir que quer conversar com aquela pessoa, né? Mas tem muito medo, né? Do estigma, do julgamento. Sim. Por que você tá pensando nisso? Principalmente adolescente. Sim. Eu já atendi muitos adolescentes que têm esse medo. Meu pai vai dizer que é frescura, que eu não tenho boleto pra pagar, que eu não sofro as coisas do adulto. Mas o sofrimento do adolescente, pra ele, é aquele sofrimento que ele conhece. Ele não conhece ainda o que é um boleto pra pagar, talvez. A criança também não. Então, é esse processo de entender que aquele sofrimento pra ela tá muito intenso, né? Na medida que é pra ela. Ok, pra mim é um sofrimento pequeno, tudo bem, mas pra ela tá muito intenso, né? Esse olhar. Eu acho que o pai e a mãe geralmente faz esse julgamento, né? Eu tô tratando tão bem. Mas por Mas que tem tem de motivo tudo? nenhum. Quem tem para reclamar? Quem tem para reclamar? Né? Quem paga as contas somos nós, quem compra, quem tem todos os gastos somos nós. O teu trabalho é só estudar. Né? Tem essa cobrança também excessiva dos estudos. Não, tu tem que tirar nota boa, tu tem que sair muito bem. Então, a criança ela fica muito reprimida quando ela quer conversar algo com os pais que parece, né? Que parece para nós pequeno, mas para ela é muito grande. Exatamente. Então, se a gente não deixar isso consciente para ela, para que ela entenda, não, filho, tem solução para isso. Vamos achar juntos aqui o que a gente pode fazer para melhorar. Um amiguinho que está na escola implicando, né? Crianças que passam por bullying ou alguma crítica que ela está recebendo e ela chega em casa, com quem ela vai falar? Não tem amigos, a criança começa a se fechar, se tornar mais... recua de tudo, né? Então, ela... E é um movimento que acontece de uma forma bem natural e simples já quando criança, né? Vou usar um exemplo bem básico aqui. Como eu falei anteriormente, quando criança a gente está identificando os traços de personalidade para adulto, ok? Nós estamos incentivando essa criança a ser um adulto, vamos usar um termo bem coloquial, legal, né? Empático ali, Sim. um adulto sociável. Estamos com a sementinha da sociedade, né, que a gente diz. E a criança tá lá, tá brincando, o colega perdeu o carrinho, pegou o carrinho quebrou. Chorou. Não, pessoal, o carrinho quebrou, pra que chorar tanto? Não é ser adulto que a gente quer. E não, tu tá triste, né, eu te entendo. Consegue falar, o carrinho quebrou. Nossa, que triste, vamos tentar arrumar? Mas se não tentar... acabou a vida útil dele. A gente pode comprar outro, a gente pode fazer outro carrinho. Então, luto, né? Exato. O luto dele é a roda daquele carrinho que quebrou e tá tudo bem. Mas tu não tá criando uma criança fraca, não. Eu estou criando um adulto potente. Por que um adulto potente? Ele vai olhar pra dor do outro com valorização, porque a minha foi valorizada quando eu era criança. Era a roda do meu carrinho.
Mas hoje não é mais a roda do meu carrinho. É meu relacionamento com o meu primeiro namorado que terminou. Foi amadurecendo. Daí, quando adulto, a minha vida financeira não está estabilizada. Mas lá, quando criança, era a roda do meu carrinho. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, eu estou tratando com a criança para que ela viva aquilo e ela consiga se tornar aquele adulto que vai valorizar a dor do outro. Mas hoje o adulto sou eu e esse papel quem faz sou eu. E ela vai De aprender valorizar. que tem solução. Que eu entendi né? ela, que conseguiu. eu acolhi ela, que eu não disse, para de chorar, que bobo. Ai, a roda do carrinho, compra outro. Olha aí, que banal, né? Então, esse trabalho a gente É consegue da fazer. importância para a dor do momento e aquela dor vai ser curada. É porque Não, então não foi é dada isso. a Ai, tu tá intenção. tornando criança fraca, que chora por tudo e pronto. Não é isso. Eu tô pensando mais no adulto do que na criança. Eu tô tratando ele para que ele seja um adulto empático. Então, essa mudança de sociedade, ela tem que acontecer hoje, né? Para que a gente tenha... Tanto que nós, às vezes, tratamos pessoas, e agora eu me lembrei, é porque, fizeram isso comigo quando eu era criança. Eu sofri Exato. tanto, Exatamente. nunca ninguém me deu atenção. Aquele termo, então eu não pessoas vou dar feridas atenção. ferem. Até mesmo dentro da família, né? De repente os pais, eu fui criado dessa forma e vai passando de geração em geração. Porque foi algo que realmente não romper o foi ciclo. tratado. É o que mais eu trato, gente, é criança ferida. A gente chega muitos adultos e a questão é aqui, né? Tá incomodando isso. Mas a gente começa a olhar, não, pera, A linha já tá lá. lá atrás. Quando Atrás. toca na parte Falta- familiar, às vezes, né? Dificuldade de dizer não, falta de limite, né? Porque os limites, às vezes, da criança não é respeitado. A criança não quer um beijo, não quer um abraço. Não, vai lá, beija e abraça. Força, Insiste, né? né? Dá um tchauzinho, mas eu não quero. E a gente vai forçando os limites, vai forçando os limites. Chega na adolescência, essa criança deixa passar todos os limites, né? Então o adulto também não sabe dizer não sabe se posicionar. Porque vai desagradar o outro, porque vai doer, porque... Não sabe Aí dizer vai. não, porque sempre teve que ser a criança que tinha que dizer sim. sim. Eu não tenho voz, eu preciso dizer sim pra tudo. Porque você vai fazer isso, você vai fazer isso. Não era essa escuta que a gente falou anteriormente. Entender a outra perspectiva da criança. Porque a gente trabalha com a criança na nossa realidade, né? Ela não tem boleto pra pagar. Não tem mesmo. Mas tem outros problemas que competem a maturidade dela daquele momento. Isso, a maturidade. Porque nós Maturidade. temos maturidade para enfrentar algumas situações que eles ainda, para eles é tudo novo. Enquanto não tem. outras a gente ainda não tem, né? A gente entende que aqui a gente não atingiu toda a maturidade de certas situações. Porque a maturidade, ela vem se construindo com as experiências. Né? Tem coisas que eu não passei ainda, que quando eu passar, eu vou entender que daquilo eu adquiri maturidade para trabalhar outras coisas. E vem aquela fala de pai, né? Quando tu for pai, você vai entender. Exatamente. Sem contar que assim, quando as pessoas chamam o adolescente se torna rebelde, né? Mas a verdade é que aquela rebelião é tudo isso que ele já tem guardado dentro dele. E aí o pai pergunta, mas como tu não era assim? O que aconteceu? Né? Tu era tão bonzinho. Na verdade, aí ele vai, quando ele consegue expressar que eles, não, na verdade eu nunca pude dizer não. Vocês queriam que eu fosse assim e eu era assim por conta da vontade de vocês. Então agora eu tô querendo ser realmente quem eu sou. E aí se torna essa rebeldia. Quando vai expressar, já conhecida, tem uma né? bola de neve e dá Exato. aquele tumulto Então, todo. aí eu acho que é uma fase que tu tem que tomar muito cuidado, né? Tipo assim, não, espera aí, tudo bem. Então, mas o que realmente, como tu falou, o que tu quer? Qual é a tua vontade? O que tu... Vamos fazer do teu jeito, né? Hoje a gente vê que tem pais que acompanham os filhos, seja no esporte, seja, né? Não gosto de tal coisa, mas vai para acompanhar o teu filho, para ele ver que tu te importa, assistir um filme que ele gosta de assistir, não é o teu gosto, mas, pô, participa ali com ele, né? Para que ele não fique frustrado, não se torne depois um desses índices que a gente vê de crianças que cometem, até crianças, né? No caso de suicídio, né, ou que venha desencadear uma depressão, porque o suicídio ele começa, né, com a depressão também, né, e também diagnosticar os transtornos, que com certeza na escola, né, ali tu consegue, porque tem a questão do familiar, problemas emocionais e também tem os transtornos, que ali são descobertos na escola, né. Eu acredito que provavelmente muitos transtornos já foram descobertos. Tem, assim, são vários viés, né? Então, assim, a questão socioemocional, as emoções da criança falam muito sobre o desenvolvimento dela. Muito. O que é sobre emoção, Carol? A criança, no mesmo momento que ela é explosiva, que ela bate,
por uma coisinha pequena, ela chora demais. É aquele 880. Tá desajustada essa emoção, né? Ela não consegue conversar, ela já age no impulso, né? Digamos assim, a gente tá falando de uma criança de 5 anos, por exemplo, né? Já dá umas idades aqui, porque isso também muda conforme as idades, os sinais, né? Tem criança que ela reflete, desde bebê reflete. Desde bebê reflete situações familiares, sim, porque a gente já conhece aquele bebê. E de repente, em uma semana, ele mudou totalmente. Então, ele tá refletindo, ele tá comunicando alguma coisa. Então, cada faixa etária tem. Mas eu vou citar uma, por exemplo, de 5 anos, que já se comunica, que não é da fase de morder, digamos assim. Não é aceitável criança de 5 anos morder, porque a mordida tá na fase não oral, né? Ele não fala, então ele usa da mordida para se comunicar. Teve um conflito com um colega, pegou alguma coisa que era meu. Fui lá e eu mordi o colega, de primeira. E isso vem acontecendo. E no impulso, eu já pego o que tá na minha mão e eu jogo. Não, essa criança, ela não tá conseguindo verbalizar suas emoções. Ela não tá conseguindo transferir com calma o que ela tá sentindo. Mesmo que no momento seja um choro, melhor que seja um choro. Porque a gente entende que é a parte emotiva ali, né? Mas é importante deixar se expressar, é importante, não banalizar o que ela está sentindo naquele momento, mas precisa ter um equilíbrio, a criança precisa entender o que já fere o outro. Então, não tem problema você sentir raiva, né? O trabalho que a gente faz com a criança não tem problema. O que você precisa entender, o que você não pode fazer quando sente raiva, e o que você pode. Vamos trabalhar com essa raiva, vamos aprender a expressar. Primeiro você pode chorar, tudo bem chorar, tá? Aceitar, você sentiu raiva, tá magoado com um colega, pegou o que era seu. Então, assim, dentro de cada faixa etária a gente consegue sim observar aonde vem esse alinhamento. A gente faz o pedagógico. Nunca com a família de primeira, mas a gente até às vezes comenta. Olha, hoje tava mais irritado. Mas só comentamos, como não fosse algo que a gente estivesse observando ao longo do tempo. Quando a gente vê ali que já fizemos o nosso tempo de pedagógico ajustado. O que é pedagógico ajustado? Essa criança está irritada. Será que eu estou proporcionando o tempo de gasto e energia necessário? Então, tem vários fatores. Não dá para botar numa bolha. Sim. Não é tudo a gente diagnostica. Nem Tudo como igual. escola a gente não pode fazer isso. Mas a gente não bota tudo numa bolha. A criança está muito agitada, ela é hiperativa. Não. Ela está comunicando que ela precisa gastar essa energia. Então, oferece ambiente livre, oferece agitação. Você ofereceu de tudo, né? Ofereci agitação, ofereci todas as propostas que iria colher essa necessidade. E ela continua. E ela é o diferente do grupo. O grupo todo não tá assim. Eu tenho 10 crianças e uma tem essas relevâncias. Então, assim, se o grupo tá comunicando agitação, nervosismo, é o meu trabalho pedagógico. Mas se o grupo está numa mesma linha, no mesmo segmento de concentração, só uma criança tá em evidência, as questões ali de emoções, de agitação, preciso observar bem pontual essa criança. Então, eu fiz todos os ajustes pedagógicos, mas ela continua com essa necessidade de ser acolhida nesse ponto, daí é onde entra essa reunião com a família que a gente citou anteriormente, né? Que solicita uma outra profissional para observar, e ali a gente já sabe como vai estar trabalhando com essa criança à frente, né? E até aqui a gente fala bastante da criança, né? Aí agora vamos falar do adulto. Porque eu acredito que o adulto, né, com certeza vai ser mais difícil de ser tratado, ser abordado. Porque muitas pessoas realmente, ou elas não enxergaram ainda que estão em situações de risco, ou realmente elas não querem que transpareça. Aí sempre vai dizer, não, eu não preciso de tratamento. Não, eu não preciso de aconselhamento, tá tudo bem comigo. E na verdade está mascarando algo. E como abordar esse adulto? Que às vezes não querem, né, no momento ali não aceitam. Como que você consegue, né, Vanessa, você especificamente? É claro que você vai tratar já da pessoa que chega no seu consultório, né? Ali você já tem a liberdade de tratar. Mas e pessoas, por exemplo, caso na igreja, né? Você, meu Deus, eu estou identificando, é algo da minha vivência, mas como eu vou abordar aquela pessoa? Sem que ela, né, crie já um muro, porque a maioria das vezes já cria um muro, né? Ai, psicóloga, não quero nem ficar perto, que ela vai entender o que eu tô passando, né? E vai questionar de alguma forma.
Psicóloga pra chegou louco. alguém sem querer, tá ali na terapia? Já, e não funciona. Não A funciona. pessoa Essa é a minha dúvida. forçada, se a pessoa vai forçada, é porque alguém tá pagando pra mim, mas eu não queria estar aqui. Não vai fluir. Há raras exceções de que, sabe, a gente consegue desmistificar ali o que é a terapia, né? Uhum. Que não é pra louco. Mas a maioria das vezes não funciona. Porque a pessoa tá ali sem motivação de estar ali, então ela tá engajada no processo, né? Uhum. E, claro, a competência do profissional, ela impacta muito mais para um tratamento eficaz, é o engajamento da pessoa. A pessoa tem que estar querendo, tem que estar ali exposta, né? Colocando sua vulnerabilidade, colocando suas emoções, querendo falar. Então, esse processo de como abordar é muito dica, assim, para a família, né? Para as pessoas perto, para quem tá visualizando isso. Que é realmente começar esse processo de sensibilizar essa pessoa. E isso vai começar através da linguagem que ela oferece. Se ela ainda não deu espaço, que tu vá de uma forma mais flexível ali, tentando trazer isso, né? Comentando talvez numa roda de conversa, fazendo uma palestra na igreja, vamos conversar sobre o assunto, se mostrando, né, disponível para acolher, mas entendendo que tem o tempo da pessoa. E claro, como cristãos, orar, né? Interceder por essa pessoa Sim. também. Mas para que essa pessoa comece a se abrir, comece a quebrar a frieza ali que a gente coloca no coração, para começar a se abrir para esses processos. Porque o primeiro passo é o diálogo, né? Se a gente tiver diálogo, a gente consegue prevenir muita coisa. A comunicação, o espaço livre, sem julgamento, sem aquela Mesmo porque pressão. no que a pessoa fala sobre o assunto, ela já se esvazia daquilo. Sim, Né? exatamente. É colocando a emoção pra fora que a gente consegue liberar essa tensão, né? Então, às vezes, no meio cristão, a gente tem um julgamento ou de que é demônio ou que é falta de Deus. E aí a gente começa a colocar isso na pessoa. Mas a pessoa tá lá, mas eu oro, mas eu faço. Por que que ainda tá sentindo tudo isso, né? E tem Só essa carga piora, né? emocional. Só Só piora. piora. Se a igreja não Uhum. tiver uma base de argumento que acolha essa pessoa, só vai piorar essa situação. Que ela vai se ver não tá. Então eu tô fazendo tudo certo, então não é pra mim mesmo. Uhum. Então viver não é pra mim, eu sou um erro. E ela não É. se sente entendida, né? Porque é como se estivesse minimizando. Não, é só, olha aqui tal coisa, vamos fazer isso aqui. Ou, não, é só orar que passa, né? E às vezes o sofrimento ele é muito mais intenso. E aí a gente vai para o lado da ciência, da pesquisa mesmo, assim, né? Tem pesquisas que mostram que pessoas que passaram por traumas, elas secretam, ou seja, elas produzem muito mais hormônio de estresse do que uma pessoa que não passou por um trauma. Bom, então, biologicamente, quando ela passa por um estresse, a gente produz X, ela produz 3 vezes mais. Só a questão hormonal. Aí pensa, é um estresse dolorido? Junta tudo isso, é o combo perfeito para o sofrimento, né? Então a gente precisa entender esse lado, assim, que dá espaço de voz, dá espaço de diálogo, mas também entender que tem o tempo da pessoa, né? Claro, se eu sinto que tá numa emergência, que eu sinto que a pessoa vai realmente tentar alguma coisa, é não sair de perto, é garantir que vai ter gente o tempo todo com aquela pessoa, é ligar, às vezes de madrugada, ali, como é que tá bem, né? Já aconteceu casos assim, me contou uma vez, de ligar na madrugada pra ver se a pessoa tava bem, porque realmente tinha uma história, né? E a madrugada é o combo perfeito, né? Escuridão, Uhum. solidão. E essa questão, Insônia. Vanessa, falando assim sobre a fé, né, e a ciência, né, que tem esse choque, assim, né, que tem doenças emocionais que precisam ser tratadas sim por profissionais, que nem tudo é com oração, né, tem coisas que e você, eu assistindo alguns vídeos dela, né, Já deixa a dica eu aí, lembro, quem vai lá quem quiser seguir. seguir, Vanessa, né, então assim, que tu fala um pouco sobre o teu testemunho dessa questão, que você mesmo como profissional encontrou, né, como psicologia e com a fé, né? A maior dificuldade que tu teve, assim, como que foi pra gente, resumidamente falando? Hoje a gente fala muito tranquilo, né? Tem tantas psicólogas e psicólogos na igreja, eu fico, nossa, que bênção, porque eu me formei 10 anos atrás, né? Então, assim, esse lugar, assim, de como que a gente interage essas duas coisas era totalmente diferente. Eu falei, me formei, mas eu comecei 10 anos atrás, me formei há 5 anos de graduação. Então, eu comecei com 17 anos e eu me converti com 16. Então, eu tinha um ano de fé.
E aí eu ainda estava naquele tempo, não sei se é uma questão cultural, não sei se era do pastor, mas que se falava que a faculdade desvirtuava o jovem, né? Então, dentro da igreja eu ouvia, a faculdade desvirtua o jovem. E lá, Eu vim dessa época. e lá na faculdade eu ouvi o quê? A igreja não presta. A igreja é pra gente maluca, a igreja tá trazendo preconceitos. Era esse choque, assim, eu meio assim, o que eu faço agora? Porque um diz isso, um diz isso. E eu lembro, meu primeiro ano foi o pior ano, assim, até hoje da minha vida, assim, né? Foi um ano que eu ia todo dia, chegava na faculdade, eu ia no banheiro, 2 minutinhos, eu dobrava meu joelho e dizia, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, mas eu tô. E o Senhor vai confirmar, se é pra eu continuar ou não. Passou uns 6 meses, o Senhor falou comigo, eu te coloquei lá é o lugar, e eu vou honrar, tu vai passar por coisas difíceis. E eu passei. Mas lá é o lugar. Então foi esse processo realmente de criar o diálogo entre essas duas coisas, assim, essa ponte entre essas duas coisas. Foi muito difícil, né? Porque a igreja dizendo que é demônio e eles dizendo que é transtorno mental, pra mim eles estão falando a mesma coisa, só com nome diferente. Uhum. Então, eu criar esse diálogo foi muito importante pra eu quebrar preconceitos, né? Pra eu quebrar coisas dentro de mim. E hoje eu tenho uma flexibilidade muito grande, assim, de poder atender cristãos, não cristãos, pessoas trans, pessoas gays, não tem problema. Por quê? Porque eu entendo que não é eu que imputo nela a minha realidade. Isso é meu. Eu tô ali no consultório e eu tento entender a realidade dela. O que faz sentido pra ela. Então, o que passa, claro, a gente pensa, nossa, talvez essa pessoa seria um ótimo crente, né? Se ela buscasse Jesus, seria tão bom. Mas eu entendo que isso uma é meu. decisão dela. É uma decisão dela. Então, eu vou tentar auxiliar ela ali no processo dela de entendimento das suas emoções, do seu bem-estar, o que faz sentido para ela. E eu reforço os recursos que eles sentem que é necessário. Ah, meu recurso é correr, o meu recurso é orar. Então, cada um tem o seu recurso, né? Mas não é responsabilidade minha ali no consultório. Sim. É assim como não é responsabilidade do médico. O médico chega lá, ele tem que fazer o trabalho Sim. dele. Ele não vai, não, primeiro a gente vai orar para Deus curar. Não, ele sabe que ele precisa já fazer ali a saturação, já ver tudo, né? Então, a mesma coisa. Eu tenho as minhas ferramentas e eu uso isso para auxiliar. O feedback positivo que a gente ouve da igreja, ai, que legal, ela é uma psicóloga cristã. Já foi um passo à frente para aquela pessoa conseguir ser atendida por um psicólogo. Porque ela entendeu que em algum ponto ela vai ser compreendida. Sim. A minha fé fragilizada, né? A minha fé que está... Vai estar dentro do contexto de vida Exatamente, que ela vive. porque assim, aquela coisa, a fé e a razão, né? Então, as emoções ali, trabalhando tudo junto, e eu vou ter uma pessoa que vai me entender também, eu vou poder falar desse lado. E às vezes, esse tabu da igreja só impedia de ter mais pessoas trabalhando na área da psicologia e impedia que os próprios cristãos amadurecessem, né? As suas emoções e a sua fé também, porque uma coisa junta com E a além de outra. entender que pela Bíblia também, nós vemos Jesus assim, meu Deus, Jesus é maravilhoso. A atenção que ele dava, porque ele, não, você não é importante, ele parava, ele ouvia, ele aconselhava, ele dava importância para aquilo, ele detectava o problema e dava solução. Era completo. Muito à frente. Então, aí, na maioria das vezes, nós não queremos ouvir, né? A gente, não vou nem parar para ouvir, porque eu não quero nem saber o que ela tem para falar. Isso que eu acho Porque importante, nós as não pessoas, temos essa né? paciência. As pessoas que estão ao redor das pessoas. Quem que são as pessoas no meu ciclo e o que eu posso fazer por elas? Quem que eu posso cuidar? Eu acho importante isso. Servir, né? Onde eu tô, qual que é o meu papel ali onde eu tô? Não posso ser só mais um. Eu não posso ser só mais um no meu trabalho. Não, eu preciso ter um olhar para todos que estão ali. Então, eu acho que isso é uma rede. Acho que se cada um tivesse pensamento de cuidado com o outro, já vai começar a notar sinais. Então, eu ainda não estou aceitando. Poxa, mas todo dia eu encontro aquela pessoa que ainda não está aceitando. Se todo dia eu perguntar como é que ela tá, tá tudo bem? Está tudo bem? Algum dia ela pode me dar alguma brecha de sensibilidade que aquele dia eu notei que ela tá aberta a conversar. Então, aquele dia você vai aproveitar. E tem outro lado também, que é o lado do... Quando a gente se coloca vulnerável, o outro sente liberdade. Porque às vezes a gente só quer ouvir o outro.
Mas se a gente fala da nossa dor, Sim, isso abre- compartilhar. Exato. Olha, Nem eu imaginava passei que por uma existia, né? situação. Sim. Aquela pessoa nem, né? E isso vocês também trabalham um pouco na questão de mulheres na igreja, Isso. a gente vê o resultado é muito maior. Você É. parar numa roda, amiga, vamos contar um pouquinho da minha experiência, você conta a tua. E aquela pessoa, meu Deus, você também passou por isso. Não é só eu que passo, Aí né? já Então traz vai aquele ser- alívio, porque na nossa mente, é só eu que passo, não só eu que pequei tô ruim, sozinha. sou eu. Que alívio. Não Aham. tô sozinha, né? Aham. Então, E isso é essas uma rodas. forma de ajudar. Aí já fica a dica. Você não sabe como ajudar? Conta uma experiência sua. Né? Uma experiência que de repente você não contou nem para ninguém, porque você acha Abre tão portas. insignificante, mas para outra pessoa vai significar alguma coisa. Isso é Exatamente. testemunho, né? Uhum. E é muito importante. Sim, às vezes as pessoas te colocam num pedestal, né? De, a pastora não Uma importa. experiência muito boa que a gente teve foi no Bom Samaritano Feminino. Porque todo mês vai uma equipe de mulheres para lá. E nisso, uma vez a gente decidiu, falou, vamos lá mostrar quem era nós antes, porque a gente chega lá toda bonita, toda as pronta. pastoras, né, as mulheres de Deus, as pregadoras, e elas não entendem que a maioria de nós passou pelo processo que elas passaram também. Elas, né, a gente teve um processo também de conversão, de aceitar Jesus, de transformação. Então vamos levar isso para elas. E a gente fez um chá e a gente fez testemunho, uma após a outra, 5 minutinhos. Você vai contar quem era você antes. Gente, aquilo lá foi maravilhoso, assim, elas entender que nós não fomos, né, não fomos Não sempre nascemos assim. assim, né? Não, aí tira, como você falou, do pedestal, porque é a santa, a perfeita, né, ela Eu sempre não vou tá conseguir bem. ser como que eu vou ela, né? chegar, Nossa, aí mulher vem de a um pastor. comparação, e aí a gente trazer isso também. Para muitos é vergonhoso. Não, eu não posso abrir isso de forma nenhuma. Não, o medo do julgamento, né? Medo do julgamento. Mas também já mostra algo que não foi tratado lá atrás. Passou por cima, cobriu e tá É tudo libertador, certo. né? Com certeza. Fazer uma propaganda. E já uma dica, né? No dia 24 agora desse mês, o nosso círculo de oração vai estar tratando do Setembro Amarelo, né? Nós vamos fazer um modelo de roda de conversa. Foram escolhidas algumas pessoas, Sim. justamente com essa ideia, para contar situações que já estiveram vulneráveis ou situações de vida que vão contribuir para outras e dando chance para outras se abrirem. Então, não vai ser um modelo de pregação ou palestra, uma roda de Sim. conversa onde já tem as pessoas que vão levantar situações e que estimule as outras falarem e se reconhecerem que não, eu não estou sozinha, eu não passo por isso sozinha, eu posso ter com quem contar. E cada uma contando como enfrentou esses desafios e como avançou, superou, né? Então, acho que é importante as igrejas terem esse movimento, né? A gente consegue alcançar muitas pessoas. A gente pensa E é em uma 3 forma de cultos na evangelismo, semana. porque a gente fica pensando, como eu vou trazer aquela de fora? Aí uma boa oportunidade. Pronto, uma roda Não de é? conversa informal. Sim. Né? Não tem uma cerimônia, a gente tá fora da nossa liturgia, é diferente, então abrange. Vamos lá para uma roda de conversa. Né? E ali mostra que o pessoal... Às vezes o pessoal não chega na igreja porque pensa que o pessoal da igreja é diferente. Tem um outro tipo de Já tem patamar de preconceito. vida. Monges. São intocáveis, são Sim. santos, são puros, né? Então tudo... Não, então acho que é um convite importante. Então já é um mês de evangelismo muito forte. Muito forte. Então, E né, a gente pra... tem que saber usar essa ferramenta. Exato, estratégias, né? Sim. E glória a Deus, a gente já tá encaminhando aqui pro final, já estão dando sinal aqui. Já! Viu como passa rápido? Agora a gente quer mais 1 hora e não tem. Mas glória a Deus pela igreja, que, né, eu falando aqui novamente, o nosso presidente, pastor Josué, pastor Odete, o quanto eles também têm investido em profissionais. Sim. E a gente já, aqui praticamente já foi quebrado esse tabu, né? Ah, não, o adolescente, o jovem não pode entrar numa faculdade porque vai desvirtuar. Não, ele está sendo preparado para entrar lá e fazer diferença. Para ser um bom profissional, Nós principalmente. precisamos ter cristãos nos lugares de decisão, né? Sim. Porque a gente está sempre vulnerável a pessoas que não tenham a nossa ideologia, a nossa concepção de vida. Nossa base de fé. E está vulnerável que eles falarem que é sim, é sim. E não temos quem fale o nosso sim, né? Que se oponha de uma forma com base, né? Base. Porque o grande, digamos assim, conceito hoje que cristão é ignorante na questão estudo. Né? Não, você pode falar qualquer coisa que eles abraçam. Né? Você pode só ter um bom jogo de cintura, falar algumas pontualidades do que eles apoiam, do que Sim. sabe que para eles é ok,
mas eles não entendem de assuntos. Então a gente precisa sim ter quanto mais profissional na conhecimento, área. né? Exatamente. Porque a partir do momento que Propriedade. tu tem conhecimento, tu já não vai ser tão enganada, né? Porque daí tu já abre os teus olhos, não é bem assim como ele está falando, né? E essa questão que você está falando aí sobre esse debate, é praticamente um debate, porque uma vai compartilhar a história com a outra, e o trabalho do círculo de oração, das mulheres na igreja, começa a fluir mais. Porque ela trabalha com mais leveza, começa a alcançar mais mulheres, a família sente benefício. Então, é algo que vai se estendendo ao redor, né? É maravilhoso isso. Exato. Amém, pastora, estamos meninas. indo para o Que final. peninha, vamos encerrar. Você que não compartilhou ainda, corre lá, compartilha que ainda dá tempo. E se Se inscreve. inscreva no nosso canal, não deixa. Vai lá e já aproveita, se inscreva também. Não sei se as meninas têm canal, mas tem Instagram, olha, corre lá. O meu é pessoal, então tem de pra tudo. ver Eu o quis conteúdo. dividir, mas o pessoal falou, não, posta de tudo junto. É. Então tá. Então, parece filho, parece muito mais filho, né? Que a gente tem. Parece filha, parece trabalho, parece fé, né? Mas a gente sempre procura mostrar que a gente é humano. Acho que essa é a ideia do tudo misturado, né? Essa, mostrar a nossa fragilidade, nossa... quando a gente tá no nosso profissional, mas quando a gente tá lá em casa fazendo a faxina também, né? Se identificar. E aí a gente sempre pede, meninas, para uma, né, deixar uma palavra final, em seguida uma oração, se quiserem dividir. Uma dar uma palavra final de incentivo para quem está nos ouvindo e a outra oração, vocês fiquem à vontade. É hora mais, né? Mas a minha palavra de incentivo, né? Para o pessoal que vai estar assistindo e ouvindo. A minha palavra de incentivo, que acredito que todos vão estar de acordo, é peça ajuda. Isso. Peça ajuda, se precisar, peça ajuda. E quem está perto, se atente a quem está comunicando ajuda sem falar. Porque a comunicação, ela vem de várias formas, né? E não quer dizer que ela vai falar, eu estou precisando de ajuda, não. Mas ela está no seu dia a dia, em pequenos sinais, comunicando que ela está precisando de ajuda. Então, atente aos sinais. Vamos dividir o fardo dos nossos problemas, parar de olhar um pouquinho tanto para o nosso ego e olhar um pouquinho para o outro, né? Porque às vezes o outro está comunicando algo e a gente não está percebendo. E não é de repente, não é do nada. Então, não vamos tomar para nós essa responsabilidade de, nossa, ele estava do meu lado. E eu não vi, eu não fiz nada. Não, a gente pode sim. E o momento é a prevenção. A gente quer falar mais da prevenção, porque depois não tem muito o que a gente fazer, mas agora tem. Então não está só nas nossas mãos, está na mão de todo mundo. Então, assim, atente-se a quem está pedindo ajuda, e se você está pedindo ajuda, comunique mesmo, tá? Você vai ter apoio. Você vai ter apoio e... Além do apoio terreno, e se você ainda não tem uma fé, se você não acredita em nada, peça para Deus. Peça, se você não vê mais nenhum recurso aqui, o Deus daquelas moças que estavam sentadas naquela mesa preta falando podcast, me ajuda. Eu tenho certeza que Ele não vai te desamparar. Então, assim, além da ajuda como pessoa, que nós somos carnes, mas também somos espírito. Peça ajuda física, mas não deixe de pedir ajuda espiritual, porque isso se completa. Não existe um ou outro, é completo. Então, muito obrigado pelo tempo que vocês estão aqui nos ouvindo. E quero que, de uma forma assim, muito simples, isso tenha contribuído com a linguagem muito coloquial para a sua vida, para que você tenha entendido que estamos aqui com você. Amém. E antes de orar, fala o teu canal para o pessoal seguir, né? Meu canal no YouTube é Vamados. Esse procurando vai achar. Depois a gente vai marcar ali bacana, também, bem bacana, a pessoa vai achar bem com facilidade. Então tá bom, vamos orar? Vamos orar. Santo e amado Deus, obrigada, Senhor Jesus, mais uma vez por estarmos em comunhão, Jesus, compartilhando aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos e no nosso coração. Eu sei, Senhor Deus, que há muitas pessoas hoje necessitadas, Pai, precisando desse amparo, Senhor Jesus, para o seu sofrimento, para as suas dores, imaginando que não tem mais saída, cogitando, Senhor Deus, tirar a vida que o Senhor soprou sobre elas. Nós oramos neste momento, Senhor Jesus, intercedendo por essas almas, que elas sintam o abraço, o amor, o carinho, Senhor Jesus, e a graça e o consolo do Teu Espírito Santo. Nós entendemos, Senhor Deus, que não é porque fomos salvos e que encontramos a salvação que nós já estamos curados. E nós pedimos e intercedemos, Senhor Deus, para que Tu cure cada ferida, cada dor,
pois nós sabemos que a Tua presença é bálsamo para nós. Agradecemos, Deus, essa comunhão e essa amizade que foi criada aqui neste podcast, Deus. E nós oramos para que o Senhor influencie e leve esse podcast para mais pessoas, que mais pessoas sejam alcançadas e transformadas por esse lindo ministério. É o que nós pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, meninas. Muito bom ouvi-las. Né, que a gente venha ter outras oportunidades de trazê-las novamente. Né? Vocês aceitam o desafio? Aceitamos. Então tá bom. Que bom. Obrigado, queridos, que nos acompanharam. Fique na paz do Senhor. Que o Senhor te dê alegria, te dê paz, te dê mais, aleluia, mais do seu Espírito Santo que vai gerar em você vida. Amém? Fiquem com Deus e até o próximo episódio.